Boa noite a todos. Gostaria muito de agradecer ao Senhor nosso Deus por mais esta oportunidade de poder falar um pouco da sua palavra. E estamos meio que fora do horário do nosso culto, do dia do nosso culto, mas devido a uma pergunta que alguém me fez, então eu preparei um pouco, uma porção da palavra de Deus. Espero assim ser útil a outras pessoas também. Alguém me perguntou: Ari, vocês guardam a Sexta-feira Santa? E então eu respondi: não. Mas aquela pergunta me fez pensar naquela sexta-feira e em tudo o que ocorreu naquela sexta-feira. Morte do Senhor Jesus. Este, na verdade, é o título da nossa mensagem: a morte do Senhor Jesus. C.S. Lewis, Clive Lewis, diz sobre a morte do Senhor Jesus que o açoitamento romano era terrivelmente cruel. O Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 44, diz: e, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Lucas diz que Jesus estava profundamente angustiado com aquele momento e suava sangue verdadeiramente. Segundo Lewis, médicos reconhecem esta característica e que pode ocorrer devido a altos níveis de estresse. O Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 26, diz o texto: então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Então, depois de ser condenado, o Senhor Jesus foi violentamente açoitado, com um chicote de couro, com pequenas bolas de ferro nas pontas e ossos pontiagudos. As bolas de ferro causavam ferimentos internos e os ossos dilaceravam a carne. Tudo isso causava grande dor e muita perda de sangue. O Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 28, continua dizendo: e despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na sua cabeça e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Então, logo após o Senhor é zombado, cuspiram nele. Durante a crucificação, diz Lewis, o acusado era jogado sobre a cruz no chão e pregado com cravos de mais ou menos 18 centímetros nos pulsos e pés. Tudo isso produzia intensa dor e causava uma morte lenta e sufocante. Analisando o sofrimento físico de Jesus,
nós percebemos o quão terrível foi suportar todos aqueles momentos. Estresse intenso, noite sem dormir, um julgamento injusto, açoitamento desumano e zombaria. Meus amados, mas tudo isso não foi nada. O que de fato pesou sobre os seus ombros foram os nossos pecados. O profeta Isaías, capítulo 53, verso 5 diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, ele era o sacrifício, meus amados. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, verso 19. Então, somente ele poderia reconciliar o homem com Deus. A sua oferta pura, o seu sangue puro, foi aceito diante de Deus. Nós entendemos um sacrifício por amor, pois ele não tinha pecado, mas nós sim. Se o pecado gera morte, conforme Tiago, capítulo 1, verso 15 diz, quem deveria morrer seríamos nós e não ele. Então, meu amado, toda sua podridão, toda a sua podridão, todos os seus maus pensamentos, toda a sua revolta e demais pecados que você pudesse ter, tudo isso estava sobre os ombros de Cristo. Quando achar que a sua vida está difícil demais, que nada dá certo, não sinta-se vítima. Olha para Cristo e lembre-se de tudo que ele passou por amor a você. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, na sexta-feira da paixão, na ótica dos homens, inclusive dos discípulos, havia ali fraqueza e derrota. Mas no domingo, a vitória. Para a ressurreição é necessária a morte. Quanto a nós, lembramos sim da morte do nosso Salvador, por meio da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 11, verso 26, diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. De fato, aquela morte não pode ser esquecida, pois ela representa a nossa alforria diante de Deus, nossa liberdade diante de Deus, mediante nosso arrependimento dos pecados e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 13, diz: e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens.
Então nós esperamos, conforme a promessa, a ressurreição, da mesma forma que o Senhor ressuscitou. Nós seremos ressuscitados. Voltando à nossa primeira pergunta, se nós guardamos a Sexta-feira Santa, não é a resposta. Mas também não comemoramos a Páscoa, muito menos conforme o mundo comemora. Nossa Páscoa é Cristo. Nosso Cordeiro Pascal é Cristo. Seu sangue sobre nossas vidas, suficiente para nos livrar da ira de Deus. Então, eu quero lembrar, meus amados irmãos, não vamos comprar os tais ovos de Páscoa, conforme dizem, deliciosos, não é? Biblicamente, onde estão os ovos? Coelhos nesta comemoração? Não podemos, meus amados, nos misturar com tais heresias. Que o Senhor pudesse nos abençoar por meio desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, por este dia que o Senhor nos dá, mas principalmente pela oferta que o Senhor fez com seu próprio Filho, naquela cruz tão sangrenta e dolorosa. Tinha um único objetivo: nos salvar dos nossos pecados. Nós te adoramos por isso e queremos lembrar neste dia daquele sacrifício tão perfeito que foi feito por nós. Nós te agradecemos. Pedimos ao Senhor paz e sossego nos lares, Senhor nosso Deus, onde o mundo, com as suas perseguições e com a falsa palavra, tem assim entrado e deturpado os nossos lares, que o seu povo ficasse fiel na sua palavra. Nós te pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.